Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 11 ao 13. Louvo a Deus pela oportunidade que Deus preparou para estar aqui nessa noite. Na verdade, não era eu para estar aqui, era o pastor Lucas, mas ele não pôde estar. Deus então encaminhou para que eu estivesse. Louvo a Deus pela vida do pastor Novaes, amigo já de muitos anos, né, com longas datas. Deus abençoe grandemente. A pastora não conhecia, mas estou conhecendo. E louvo a Deus pelo Mateus, confiou de nos convidar mesmo sem nos conhecer. E louvo a Deus pela sua vida. Eu já vi Deus fazer muitas coisas em retiro como esse. Então, no meio de oportunidades como essa aqui, nós precisamos ficar atentos e entender que nós estamos num lugar muito especial. Amém, Jesus. Um lugar onde Deus preparou para nos abençoar, para fazer algo diferente na nossa vida. Amém? Amém, Jesus. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Pode sentar. Deus abençoe. Assenta, mas não dorme não, por favor. Glória a Jesus. Quantos aqui querem receber a unção de Deus? Deixa eu ver. Amém. No final eu vou fazer essa mesma pergunta. Vamos ver se as mãos ainda vão continuar levantando. Glória a Deus. Certo? Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele nos conta a história de Davi. Muito conhecido esse texto, muito conhecida essa história. Mas Israel, eles estavam passando por um momento muito difícil, porque Deus permitiu que Saul fosse ungido a rei. Não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha do povo, mas Deus permitiu. Então Saul, quando ele começa o seu reinado, ele começa bem, fazendo coisas certas. Mas num dado momento ele vai se sentindo tão grande que ele começa a desobedecer a Deus, que ele começa a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus então vai dando a ele chances e oportunidades para ele voltar novamente a ser aquele Saul, quando lá no início do seu reinado. Mas ele cada vez mais vai piorando, e Deus vai dando oportunidade, Deus vai dando tempo. Chega um momento então que ele comete algo tão grave diante de Deus, que Deus agora decide não mais ter Saul como seu eleito, como seu ungido, como rei de Israel. Só que um fato interessante: se você pegar o último versículo do capítulo 15, você vai ver que Samuel tinha dó, tinha pena
de Saul. Ele foi rejeitado por Deus, mas ele tinha um favor do homem. Essa história é bem parecida com hoje, né? Às vezes tem pessoas, irmão, que os homens bajulam, exaltam e faz tanto caso deles, mas foram rejeitados por Deus. Então, quando começamos o capítulo 16, você vai ver Deus chamando o profeta, dando a ele uma palavra de exortação e dizendo assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Era como se Deus estivesse dizendo assim: meu amigo, eu rejeitei. Você pode ter dó, ter pena, ter piedade, do jeito que você quiser, não tem mais jeito. Então veja bem como é perigoso, irmão, estar sendo aceito pelo homem e rejeitado por Deus. Está sendo escolhido pelo homem e rejeitado por Deus. É muito melhor você ser escolhido por Deus e rejeitado pelo homem. Está me entendendo? Diz amém. Glória a Deus. Então o Senhor dá uma ordem para Samuel, dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me é provido de um rei. Tem um lá que é escolhido. Ele pega agora, enche ali o seu vaso de azeite e vai para Belém. Chega agora em Belém, ele vai dar a notícia para Jessé. E Jessé agora prontamente coloca os seus filhos para vir passando um após o outro perante o profeta. Os três mais velhos, Eliabe, Samai e Abinadab, passam primeiro por ordem de primogenitura. E quando os três passam ali, o profeta fica empolgado, porque eles tinham porte de rei, eles tinham aparência de rei, eles tinham toda a característica externa de rei. E os três vão passando e Samuel já vai com um óleo e Deus: esse não, esse aí eu rejeitei. Vai no outro, esse também eu rejeitei. Daqui a pouco Deus cansou com o profeta e deu um puxão de orelha dele e disse assim: ô Samuel, vou te contar um segredinho, meu filho. Capítulo 16, verso 7. Eu não vejo como vê o homem. Aleluia. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. O homem vê a casca, mas eu vejo a essência. O homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. Glória a Jesus. Dá um cutucando o vizinho para ele acordar e fala assim: Deus está te vendo por dentro, irmão. Vigia na terra. Glória a Deus. Aleluia. E então passa-se os 6 filhos de Jessé e de repente termina aquele desfile de filhos. E ele então vai olhar agora para Jessé e vai dizer: se acabou os jovens? Ele diz: tem um menorzinho ainda. Cadê ele? Está lá no campo cuidando das ovelhas. Era um trabalho muito humilde. Dá para entender que Davi ele era humilde. E ele agora vai dizer, o profeta vai dizer para Jessé: olha, então manda chamá-lo, porque nós não vamos nos assentar na mesa enquanto ele não chegar aqui. Chamaram Davi. Quando Davi chega, totalmente diferente dos irmãos. Alguns até afirmam que ele era adotivo. Não vou entrar no mérito da questão, nunca pesquisei sobre isso, então não vou falar do que eu não sei. Mas ele não tinha aspecto de rei, não tinha aparência de rei, não tinha aparência nem de guerreiro. A Bíblia diz que ele era ruivo, ele era de gentil aspecto. Sabe um menininho bem bonitinho? E quando ele chega, eu imagino o profeta. Isso a Bíblia não diz, é o que estou dizendo, certo? Eu imagino o profeta falando assim: rapaz, se não foi aqueles lá, esse aqui não é. Mas o Senhor diz assim: levanta e unge-o, porque este mesmo é. Derrama o óleo na cabeça de Davi. E o texto diz no versículo 13 que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento o Espírito de Deus passa a encher, a impulsionar, a conduzir, a dirigir a vida e os passos de Davi, a partir daquela unção sobre a sua cabeça. Sabe um fato interessante, irmão? Davi tinha cerca de 17 para 18 anos. Ele recebe essa unção. Sabe quando foi que ele sentou no trono para reinar? Com 30. Quem é bom de matemática aí faz a subtração rápida. 30 menos 17 está quanto? 13.
13 anos esperando. Não é à toa que ele escreveu o Salmo 40 e diz assim: esperei com paciência Aleluia. do Senhor. Ele recebe um Senhor, ele não sai, irmão, do trono, vou governar, não. Ele sai para o campo, ele sai para cuidar das ovelhas. Aleluia. Porque dentre a promessa de Deus e o cumprimento da mesma, existe um processo que muita gente não quer passar, que muita gente não entende. Que muita gente, recebi a promessa, Deus está comigo e vai me usar, vai. Aleluia. Só que vai te preparar Glória a primeiro, Deus. vai te capacitar primeiro, vai te estruturar Aleluia. primeiro, vai te dar alicerce primeiro, Deus fiel. certo? Então, o Senhor dá a Davi aqui algo muito precioso, ele dá unção, certo? Diga comigo, unção. Para que serve unção, irmão? A unção, ela habilita, ela consagra, ela capacita, ela separa. A unção distingue alguém dos demais. Amém, Jesus. A unção é algo muito precioso. E Deus não dá a sua unção à toa. Ele dá a sua unção com propósito. Aleluia. Ele dá a sua unção com objetivo. E qual o propósito? Nós vamos entender isso na história e na vida de Davi. Eu perguntei aqui de propósito: quem é que queria unção? Todo mundo levantou a mão. Mas no final eu vou perguntar de novo. A partir deste momento que Davi recebeu a unção, a vida dele mudou. A vida dele começou a acontecer umas coisas que antes não acontecia. Ele recebe a unção na cabeça, o Espírito de Deus passa a direcionar a vida dele, mas daqui a pouco ele começa a sofrer perseguição que antes da unção ele não tinha. Oh, aleluia. Alguém está interessado em unção ainda? Aleluia. Eu vou perguntar bastante isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando a unção de Deus vem, você passa a ter um diferencial. Aleluia. Só que isso não vai atrair só aplauso, vai atrair perseguição. E quem perseguia Davi, irmão, era quem ele nem imaginava. Era uma perseguição literalmente sem causa. Saul perseguia Davi por medo, por inveja e por insegurança. Só que era uma perseguição sem causa porque o regime da época era a teocracia, era Deus que escolhia, era Deus que levantava, era Deus que constituía e também Deus que destituía. Então quem colocou, ou pelo menos permitiu Saul, foi Deus. Quem tiraria Saul? O próprio Deus. Então ele não tinha com que se preocupar com Davi, mas a insegurança era tão grande, ele via, rapaz, tem um negócio diferente desse menino, ele vai tomar o meu lugar, e começava a persegui-lo. Perseguição da maior patente da sua época. Então, irmão, quando você começar a ver perseguição na sua vida, fica triste não. Aleluia. Glória a Deus. É porque tem algo de Deus diferente na sua vida que incomoda muita Glória a Deus. gente. Aleluia. Começou a ter umas lutas muito estranhas na vida do Davi. Daqui a pouco ele encara um leão, daqui a pouco ele enfrenta um urso, daqui a pouco ele enfrenta um gigante. Eram umas paradas assim meia violenta. E Deus dava a vitória a ele. O Senhor concedia a ele uma capacidade que antes ele não tinha. Vai enfrentar leão sem unção para você ver. Vai enfrentar o urso sem unção de Deus na sua vida. Vai encarar o gigante sem unção de Deus na sua vida. É morte garantida. Mas com unção de Deus, você se torna alguém fortalecido. Alguém poderoso, não pela sua força, mas pela presença de Deus, a unção de Deus que está sobre você. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se tem uma coisa que a unção de Deus confere para alguém, prepara aí, está preparado? Pode falar ou não? Se tem uma coisa que a unção de Deus concede e confere para alguém, ou pelo menos deveria, se eu vou falar, você transmite para o vizinho, certo? Está combinado? Amém. Certo ou não? Amém. Me ajuda a pregar, irmão, não dorme não. Amém. Aleluia. Responsabilidade. Não, fala para ele aí. Responsabilidade. Junto com a unção vem responsabilidade. É por isso que eu perguntei aqui no início se você queria unção de verdade. Porque a unção, tem gente que acha que Deus dá poder para ele à toa. Ou só para dar uns pinotinhos na igreja e falar em língua. Não. A unção de Deus, ela vem
e com ela vem responsabilidade. E eu vou te mostrar isso na vida de Davi para você ver a seriedade do negócio. Quanto mais unção você tiver, mais responsabilidade você precisa ter. Amém. Quando Davi recebeu essa primeira unção, Davi recebeu três unções na sua vida. 3. Quando ele recebe essa primeira, você vai ler no capítulo 22, versículo 1 e 2, que agregaram a ele 400 homens. Do nada os camaradas olhou e falou assim: você vai ser nosso líder, vamos seguir você. 400. Quando você lê o capítulo 23, versículo 13, também de 1 Samuel, você vai ver que esse número já passou para 600. Mas 200 olhou e falou: vai ser nosso líder. 600 nessa primeira unção. 600 olham em Davi e vê nele uma capacidade diferente, vê nele uma autoridade diferente, e passam a segui-lo, e dispõe até a sua própria vida por causa de Davi. Só unção na vida. Só que quando você continua na história de Davi, você vai ver no capítulo 2 de 2 Samuel, versículo 1 ao 4, que ele recebe a sua segunda unção. Ele foi ungido rei de Judá, uma única tribo. Ungiu a Davi rei daquela tribo. Agora não é só 600 homens que o seguem, é uma tribo inteira. Quando você continua na vida e na história de Davi, você vai ver no capítulo 5, versículo 1 ao 3 de 2 Samuel, que ele agora recebe a sua terceira unção. E agora com essa terceira unção ele passa a liderar toda a nação de Israel. Quanto mais unção vai vindo sobre ele, mais responsabilidade vai pesando nos seus ombros. Quanto mais ele vai recebendo unção, mais pessoas vão ficando sobre a sua responsabilidade. Está entendendo? Diz amém. Amém. Se não tiver, não tem problema que eu vou desenhar para você. O Senhor, ele te dá unção, e com essa unção vem responsabilidade. E quanto mais unção você recebe de Deus, mais aumenta o seu trabalho. O povo está ficando triste. Não sei se é impressão minha. Aleluia. Eu vou repetir. Quanto mais unção você recebe, mais vai aumentar o seu trabalho. Cuidar de 600 pessoas. Cuidar de 600 pessoas é trabalhoso ou não? Sim. E cuidar de 500 mil, que é da tribo de Judá? Mais. E cuidar de Israel inteira? Mais. Quer unção ainda ou não? Aleluia. Quanto mais unção você recebe, mais aumenta o seu trabalho. Presta atenção nisso aqui, todo mundo. Quanto mais unção você recebe, mais aumenta o número de pessoas que você deve cuidar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te dar unção, irmão, para você cuidar de alguém. Deus vai te dar unção para você ajudar alguém. Deus vai te dar unção para que você estenda a mão para alguém, para você orar para alguém. E quanto mais você recebe, mais pessoas Deus vai colocar no seu caminho. E às vezes as pessoas não entendem isso. Irmão, quantas vezes os pastores aqui, eles vão se identificar com isso. Quantas vezes a gente está arrebentadinho, a gente está naquele dia assim, não quero ver a cara de ninguém, não quero ver crente na minha frente. Aí de repente chega um: ai pastor, estou com um problema. Quantas vezes eu faço assim, eu penso, né? Lógico que eu não falo. Eu também. Olha por mim, eu pensei, eu que preciso de oração. Mas aí você vai entender a sua responsabilidade, a unção que está sobre a sua vida. Então você vai orar por esta pessoa e Deus vai abençoar essa vida. Porque essa é a sua responsabilidade. Glória a Deus, aleluia. Quem trouxe a Bíblia para esse retiro aí? Deixa eu ver. Trouxe a Bíblia? Aleluia. Vamos ler 2 textos aqui para você ver que coisa interessante. Jesus tinha um sobrenome. Quem lembra do sobrenome dele? Sobrenome de Jesus. Alguém lembra? Meu Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que significa Cristo? Ungido. Quanto de unção Jesus possuía? Vamos ver isso na Bíblia. João 3,34, por favor. João 3,34.
Eu disse que quanto mais unção, mais responsabilidade, certo? Glória a Deus. João 3:34. Olha o que diz aí esse texto. Nos diz assim. Aleluia. Porque aquele que Deus enviou, o texto está falando de Jesus, logicamente, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então Jesus não recebeu apenas um pouco de unção, ele recebeu toda a unção. E durante o seu ministério, ele foi passando isso para os seus discípulos. Ele foi ensinando sobre isso aos seus discípulos. Agora, olha só como estava a vida dos discípulos e de Cristo no seu ministério terreno, no seu trabalho terreno, com esta unção completa na vida deles. Marcos capítulo 6, por favor, volte aí. Marcos capítulo de número 6. E o versículo 30 e 31. Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31. Se você está com a Bíblia, acompanhe. Se não está, presta atenção nessa leitura. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Dá uma pausa, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Em toda a Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que tanto Jesus quanto os apóstolos, quanto a igreja primitiva, sempre que a Bíblia vai falar sobre fazer e ensinar ou pregar, o fazer vem primeiro. Nunca o ensinar ou pregar. Porque ensinar, pregar, falar é fácil demais. Mas você vai demonstrar o que você realmente é na prática. É fazendo. Certo? Então o texto diz que os apóstolos voltam de uma missão e vão relatar a Jesus o que eles fizeram e ensinaram. Olha o versículo seguinte, 31 diz: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para... Tem alguém querendo unção ainda? Eles recebem unção e junto com ela a responsabilidade para cuidar de tanta gente, que a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem de correr. Tá ligado? Quanto mais você recebe, mais aumenta o seu trabalho, mais aumenta a sua responsabilidade. Muitas vezes vai faltar tempo até para a sua própria vida. Vai faltar tempo até para coisas muito corriqueiras do seu dia a dia. Alguém já passou essa experiência? Nossa, hoje eu comi, eu almocei lá para de tarde, porque foi tanta coisa para fazer. Não, fui dormir lá para as tantas, porque eu estava cuidando de alguém, ajudando alguém. Sabe o que é isso? Unção. É unção. Aí tem gente que acha, receba unção. E só poder, só maravilha. Amém, Jesus, aleluia. Deus não dá unção para isso. Glória a Deus, Deus não dá unção só para isso. Deus dá unção para que você seja útil no reino de Deus. Glória a Deus. Só que o que muita gente não entendeu, vou contar um segredo para vocês aqui agora, para a gente caminhar para o final. Tem gente, você já viu, irmão, que tem crente hoje que ele fica uma migração de igreja para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, já viu? Em especial umas turmas de patente mais alta. Aí quando eles vão para lá e para cá, às vezes chegam num lugar e dá aquela famosa desculpa assim: eu saí de lá porque eu não tinha oportunidade de fazer a obra de Deus. Já ouviu isso, irmão? Demais. Já? Tá. Aí eu fico olhando essas conversas e pensando o seguinte: o que é obra de Deus na cabeça desse infeliz? Tem gente que acha que a obra de Deus, irmão, é isso aqui, ó. Tem gente que acha que a obra de Deus é isso aqui, ó. E a obra de Deus não é isso. Não é isso. O que é obra de Deus? Vou te mostrar. Obra de Deus são pessoas. Amém. Aleluia. Obra de Deus é seres humanos. Aleluia. Está lembrado daquele texto escatológico de Mateus 25, do julgamento das nações? Quando Jesus colocar bode de um lado e ovelha de outro e dizer para as ovelhinhas assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer, tive sede. Esse texto aí.
Está lembrado dele? Aí eles olham para Jesus e falam: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E ele vai dizer para eles: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então você faz para o próximo, você está fazendo para Deus. Obra de Deus são pessoas. Quando você cuida de pessoas, quando você ajuda pessoas, quando você estende as mãos para pessoas, quando você dá tempo para pessoas, você está fazendo genuinamente a obra de Deus nessa terra. E tem gente que ainda não, tem gente que está caindo o cabelo, o dente na igreja e ainda não entendeu isso. Que a obra de Deus são seres humanos. Então quando você cuida de alguém, quando você ajuda alguém, quando você ora com alguém, quando você intercede por alguém, você está fazendo a obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando você dá o bem mais precioso que o ser humano possui, que é dinheiro? Não. Tempo. Você tira um tempo para ajudar alguém, para ouvir. Quantas vezes pessoas me procuraram para conversar, tão angustiado, tão pressionado pelas dificuldades da vida, e até podia explodir como se fosse uma panela de pressão, e de repente começa a falar, e eu já sou de falar pouco mesmo, mas de ouvir, a pessoa fala. Aí quando chega a minha vez de falar, a pessoa fala assim: já estou melhor. Só precisava de alguém para ouvir. Aleluia. Só precisava de alguém para dar atenção para ela. Entende? Então quando você recebe unção, é para essas coisas aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Jesus te trouxe aqui para te dar unção. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele vai te dar unção para quando você sair daqui, você está preparado, capacitado, habilitado para cuidar de alguém lá fora. Aleluia, Jesus. Para ajudar alguém Glória lá fora. a Deus. Que Deus vai colocar no seu caminho. Balança o crente do lado e fala assim: Deus vai colocar alguém no seu caminho. E quanto mais unção você... Não fica de olho em quem pular mais aqui, ficar bem cheio do poder aqui nesse retiro. E lembra ela sempre: rapaz, você está recebendo muito, mas é muita gente que você vai cuidar. É muita gente que Jesus vai colocar no seu caminho. É muita gente que Deus vai colocar na sua caminhada para você cuidar dela. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Vou orar. Vamos orar? Amém. Aleluia. Quem realmente quer unção ainda? Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te ensinar um caminho, certo? Irmão, tem crente que é tão empolgado que ele fala assim: tem uns crentes empolgados. Rapaz, o diabo não passa nem aqui perto, irmão. Tá com... O diabo ele foi lá no céu, irmão, para falar mal de Jó para Deus. Está lembrado disso? Amém. Então o que acontece? Quando você se reúne com o intuito de buscar a Deus, o inimigo tenta de todas as formas para você não alcançar isso, certo? Agora eu vou te contar um testemunho. Alguém aqui lembra da irmã Aimee? Lembra dela? Lembra? Vocês têm que lembrar, gente. Tem que lembrar, mano. Misericórdia. Abre esse povo de novo, pastor. Vocês que lembram aí mesmo. Quem lembra da Aimee? Aleluia. Quem quiser levantar a mão, irmãos. Ai, Jesus da glória. A Aimee foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém, Jesus. Aleluia. Aliás, a Igreja Quadrangular, ela foi fundada lá na Califórnia, né? Lá em Los Angeles, dia 1º de janeiro de 1923. Chegou aqui no Brasil dia 15 de novembro de 1951. A irmã Aimee Semple McPherson, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular, uma mulher de Deus, tremendo. Já li a biografia dela, coisa tremenda. E no início do ministério dela, ela andava muito de cidade em cidade pregando o Evangelho. Ela tinha um costume, em alguns locais, de armar tendas. Essas barraquinhas de dormir, não, são umas tendas de lona, sabe? Como se fosse circo. E ela chegava ali e começava a pregar. E um dia, ela chega numa cidade, arma ali a tenda e começa a fazer os cultos. Aí um dia ela está lá no culto, toda animada, alguém chegou nela e falou assim: irmã Aimee, tem um grupo de jovens lá fora. Eles estão ameaçando colocar fogo na tenda e acabar com o nosso culto. Sabe o que a irmã fez?
ela não acabou com o culto, não. Ela convidou a igreja para se colocar de pé, fechou os olhos e começou a louvar o Senhor. E com os olhos fechados, Deus deu uma visão para ela. E naquela visão, ela via demônios do lado de fora da tenda, com asas abertas, entrelaçadas, cercando aquele local onde eles estavam cultuando a Deus. Só que ela estava cantando com a igreja, e quando chegava no coro e ela dizia assim: louvado seja o nome do Senhor, ela via na visão que os demônios davam um passo para trás. E ela continuava cantando: louvado seja o nome do Senhor, e os demônios davam mais um passo para trás. E ela então foi cantando com a igreja: e louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eles foram dando um passo para trás. E de repente eles sumiram no horizonte. E ela continuou cantando, louvando a Deus juntamente com a igreja, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Lá onde os demônios sumiram, ela continuava vendo uma visão, e ela viu que agora vinha anjos de Deus. Da mesma forma, braços aqui dados, entrelaçados, e quando ela dizia: louvado seja o nome do Senhor, eles davam um passo para frente. Louvado seja o nome do Senhor, eles davam mais um passo para frente. E quando ela terminou aquele louvor, os anjos estavam cercando aquele local onde eles estavam cultuando a Deus. Ei, ela estava de olho fechado vendo esta visão. E quando os anjos cercaram aquele lugar, terminou o louvor, ela abriu os olhos. Sabe o que aconteceu? Os jovens que estavam do lado de fora ameaçando queimar a tenda, estavam do lado de dentro, sentados nos primeiros bancos. E quando ela fez o apelo, eles foram os primeiros a levantar as mãos e aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, por mais que o inimigo esteja tentando, irmão, te atrapalhar, cultuar Deus, vai glorificando, adorando, engrandecendo, enaltecendo o nome do Senhor. Que quanto mais glória você der, mais eles vão embora, e mais a presença de Deus vem para esta casa. Aleluia, glória a Jesus. Fica de pé. Eu tenho um carinho muito grande, pela igreja quadrangular, porque eu comecei minha fé nela. Amém. Quase uns 30 anos atrás. E eu gosto muito dessas histórias do início do ministério. É porque eu fiz teologia lá. O primeiro curso de teologia eu fiz lá, para ser obreiro da convenção. E a primeira matéria que se estudava era a história da igreja quadrangular. Nunca esqueci. Amém. Glória a Deus. Tinha umas histórias meio malucas. Era marmita. Ai, marmita, pensa demais. Aleluia. Amém. Então nós vamos orar. E se você realmente quer algo de Deus, você vai demonstrar isso para Deus. Amém, Jesus, aleluia. Abrir o teu coração, Glória abrir a sua Deus, boca, glorificando o Senhor. Pode contar mais uma historinha antes da gente orar? Pode? Essa é minha agora. Eu fui batizado, irmão, no Espírito Santo na igreja quadrangular. Amém. Eu comecei meu ministério na igreja quadrangular. E tinha uma juventude top demais naquela época. Não é de hoje assim, sabe? Tinha uns 70 jovens da igreja que eu pertencia. E uns jovens mais empolgados, uns outros menos empolgados. E eu sempre gostei de ficar com a turma mais empolgada. E um dia nós chegamos num culto, eu juntamente com 3 jovens desses. Aqueles bem pentecostal mesmo, sabe? Barulhento. Os 3 eram batizados do Espírito Santo e eu não. Aí um belo culto de domingo, irmão. Belo culto de domingo, a gente chegou na porta da igreja, nós 4 da porta da igreja, falamos assim: rapaz, vamos fazer um negócio diferente hoje? Vamos. Nem sabia o que era, já está concordando. Vamos sentar os 4 no mesmo banco? Vamos. Vamos fechar o olho e dar glória o culto inteiro? Vamos. Vamos olhar para ninguém? Vamos. E nós entramos para o culto com esse propósito. Sentamos os 4 no mesmo banco, fechamos o olho e começamos a fazer barulho para a igreja inteira, uns 4, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O povo cantava, a gente dava glória, o povo dava testemunho, a gente dava glória, o povo falava tragédia, a gente dava glória. Não reparávamos ninguém nada. Aleluia. De olho fechado, só dando glória. Daqui a pouco, o de cá já começou da rajada de língua estranha, e ficou eu de cá com os outros 2 fazendo o trio. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco os 2 começou da rajada de língua estranha, ficou no meio de carreira solo agora. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco o fogo desceu na minha vida, eu fui batizado do Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas.
O fogo pegou na igreja. O pastor fez uma coisa inédita, irmão. Parou a pregação, falou para a igreja: não, vem para frente, vamos buscar a presença de Deus. Aleluia. Eu estou te contando isso aqui, irmão, porque o Senhor está muito interessado em fazer isso na sua vida aqui nesse lugar. Mas para Ele fazer isso, você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos aí agora, desliga de tudo e de todos. Abre o teu coração na presença de Deus. Deixa o Espírito de Deus te encher, deixa o Espírito de Deus te dominar, deixa o Espírito de Deus te usar. Dá lugar para o Espírito de Deus te batizar, te renovar, te revestir, te capacitar. Deixa o Senhor te tomar aí em línguas estranhas, deixa o Senhor te usar aí em dons espirituais. O Senhor te trouxe aqui para momentos de renovação. O Senhor te trouxe aqui para te sarar, para te restaurar, para te fortalecer. Aleluia. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos e vai dando glória. Fecha os teus olhos e vai dando aleluia. Fecha os teus olhos e vai se rasgando o coração na presença de Deus. Não importa quem está do seu lado direito, no seu lado esquerdo, vai dando lugar ao Espírito de Deus. Fala para Ele: Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para receber o que o Senhor preparou para a minha vida aqui nesses dias, e eu quero começar a receber a partir de hoje. Eu só vim aqui por tua causa, eu só vim aqui, Senhor, para bendizer o teu nome. Enche, Deus, a minha vida com a tua presença, com o teu fogo, com a tua graça e com o teu poder. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se você não tem palavras para orar, vai glorificando. Se você não tem palavras para orar, vai glorificando a Deus. Quanto mais você glorifica, mais Ele te toca. Quanto mais você glorifica, mais Ele te enche. Quanto mais você glorifica, mais Ele derrama sobre você a sua preciosa unção. Aleluia, Deus. Oh Pai amado, Deus eterno, Deus vivo, Deus poderoso, Senhor, toma este lugar, ó Deus, assopra sobre este ambiente, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo. Meu Deus, não deixa, Pai, ninguém sair daqui da mesma maneira que chegou. Meu Deus, estas vidas se empenharam, estas vidas se esforçaram. Talvez alguém aqui nem queria estar aqui, mas o Senhor atraiu esta vida a este lugar de adoração, a este lugar, ó Deus, de manifestações espirituais. Venha, Senhor, encher a tua igreja. Assopra o Espírito Santo. Assopra o Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Oh, aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a falar em línguas diante da presença de Deus. Você que ainda não recebeu esta promessa, derrama teu coração diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero ser batizado com o teu Santo Espírito aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vai adorando, vai louvando, vai bendizendo o nome do Senhor. Enquanto essa equipe de louvor vai louvando, você pode ir dando lugar ao Espírito de Deus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és verdadeiro, Tu és fiel. Enche, ó Deus, a vida desse homem, enche, ó Deus, a vida dessa mulher, enche, ó Deus, a vida desse moço, desta moça. Ó Deus, marca, Senhor, estas vidas, ó Deus, desses dias. Senhor, que quando eles saírem, ó Pai, desse lugar, quando eles saírem, ó Deus, desse retiro espiritual, que eles sejam semelhantes a Moisés, ó Deus, quando desceu do Monte Sinai. Que haja um brilho, Senhor, do seu rosto, que haja um brilho, ó Deus, na sua face, que as pessoas, ao olharem para eles, ó Deus, vejam um diferencial, vejam, ó Deus, algo, Senhor, reluzindo nas suas vidas. Que a presença, que é o Deus o poder, que é o Deus a unção do Teu Espírito Santo. Oh,
Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Porque dele, por Ele, Espírito de Ele são Espírito, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor. A Ele a glória, exalta. Oh, aleluia. Só Ele merece adoração. Jesus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada no que foi feito se fez. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oh, Espírito da glória. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Irmãos, antes de entrar no coro novamente, deixa eu falar algo aqui que o Espírito de Deus está me orientando. Glória a Deus, aleluia. Eu costumo sempre dizer que o Senhor, nessa última hora, quer derramar um grande avivamento sobre a igreja antes do arrebatamento. Porém, não acontecerá um avivamento coletivo sem primeiro começar um avivamento individual. Tiago 3,5, na última parte do versículo diz: vede como uma pequena fagulha incendeia uma grande floresta. Deus está procurando alguém para fazer dele essa fagulha, essa centelha. Glória a Deus. E essa pessoa pode ser você. Eu sei que muitas vezes, por causa das pressões da vida, nós vamos, irmão, ficando desanimados, ficando apagados. Mas são em oportunidades como essas que o Senhor nos traz para nos renovar. Eu gostaria que, quando eles começarem a louvar aqui no coro desse hino, você vai orar com alguém agora. Talvez você está bem, você está animado, está empolgadaço aí, mas talvez essa pessoa do seu lado não está. E você vai ser essa centelha agora, essa fagulha agora, para incendiar essa vida. Sabe o que aconteceu, irmão, com a vida de Jó? Eu acho muito interessante a história de Jó, porque ele passou por uma luta terrível. E Deus mudou a história dele num momento muito interessante. Jó capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz: e mudou Deus a sorte de Jó quando ele orava pelos seus. Ele estava orando para os outros e ele foi abençoado. Então você vai orar para essa vida aí. Abraça essa vida aí. Se tiver com sono, você balança essa vida. Aleluia. E você vai profetizar sobre essa vida aí, renovo. Vai profetizar graça. Vai profetizar unção. Vai profetizar renovo, restauração, batismo no Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Adore a Deus e ore por essa pessoa. Jesus. Deus, é no teu nome, Jesus, é no teu nome, é no teu nome, é no teu
Nós oramos, oramos, ó Deus, uns pelos outros agora. Oramos, ó Deus, pedindo relevo, oramos pedindo graça, oramos pedindo sonho, oramos pedindo terror, oramos pedindo fogo sobre estas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo de Deus aí na sua vida, vai recebendo de Deus, reservei para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro, Senhor, pela vida do pastor, ó Deus. Senhor, vai abençoando, ó Deus, o teu servo agora, vai visitando ele, ó Deus, com saúde, vai visitando ele, ó Deus, com graça, vai visitando, ó Deus, ele com poder. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor não botou a sua vida em vão, mas o Senhor tem algo para realizar através da vida do teu servo. Concede a ele, ó Deus, para que a sua me cantará. Aqui uma assumir na massa, ele me coma da gabaratuda assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus te envolver, deixa o Espírito de Deus te tomar, deixa o Espírito de Deus te usar, deixa o Espírito de Deus te dominar, aleluia. Como ele dominou a vida de Davi, quando aquela unção desceu sobre a sua cabeça, a palavra do Senhor diz dizendo que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Deixa o Espírito de Deus se apoderar da sua vida também. Recebemos a tua boca, recebemos a teus lábios para abençoar esta vida. Oh Espírito de Deus, derrama unção profética, unção profética, unção profética sobre os lábios desse homem, sobre os lábios desta mulher, sobre os lábios dessa jovem, sobre os lábios desse rapaz, sobre os lábios desse obreiro, sobre os lábios desse músico, desse cantor. Agora, 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 agora. Espírito, Espírito, vem, e desce como fogo. Vem como meu Deus. E encha-me de Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo.
Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, amém? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Alguém pediu ao pastor? Podia orar para a vida do pastor Demilson? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Paz seja convosco. Amém? Irmãos, não se intimide, tá? Num lugar como esse, uma oportunidade como esta, de você abrir o seu coração e se entregar 100% para Jesus. Você viu como o pastor disse, né? glória a Deus. Aleluia. Estavam eles lá com 3 amigos no primeiro banco, adorando, glorificando, bendizendo a Deus o tempo todo. E muitas das vezes nós ficamos desapercebidos. E é nessa hora que Deus passa, o anjo do Senhor passa, o Espírito Santo passa diante de nós. Se nós estivermos desapercebidos, nada alcançaremos. Mas quando você se envolve na presença do Senhor, quando você se entrega de corpo, alma e espírito para Deus, você pode ter certeza que você será transformado. Amém? Eu tenho a certeza de que nessa noite houve aqui transformação. Aleluia. Houve mudanças. Eu tenho certeza que a sua mente abriu ainda mais a partir de hoje para você se entregar 100% para Jesus. Muitas das vezes nós vamos à igreja, participamos de um culto abençoado como este aqui, mas a gente fica disperso, olhando de um lado para o outro e perdendo mais uma oportunidade que Deus está nos dando como esta de hoje. Glória a Deus. Não pense nenhum de vocês que você veio aqui simplesmente a passeio, um lugar tão lindo, maravilhoso, especial, preparado por Deus para que você tenha um encontro ainda maior com Ele. Amém? Hoje é noite de bênção, de cura, de transformação, de libertação. É noite de renovo. E você não está aqui simplesmente porque você foi convidado. Você ouviu a voz de Deus. E Deus, Ele está aqui com as mãos estendidas para te abençoar. Quantos creem, diga glória a Deus. Quantos recebeu de Deus nessa noite, diga: eu recebi o renovo de Deus para a minha vida nesta noite. Eu vim para cá rouco, irmãos. Aliás, para quem não sabe, depois que eu voltei do hospital, eu ainda não estava pegando no microfone da igreja. Porque eu fiquei 8 dias na UTI, pastor. E lá dentro da UTI é que nem um congelador de geladeira. Não é a parte de baixo, não. É dentro do congelador mesmo. E eu fiquei rouco de tal forma que nada me limpava. Nada. Mas hoje aqui, eu estou aqui falando para a glória do Senhor, para a glória de Deus, aleluia, amém, para a glória do Senhor, amém. Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é lindo. Pastor, vem aqui, vamos orar por você em nome de Jesus. Pastor, amigo meu de muitos anos, e Deus nessa noite, obrigado. Deus nessa noite proporcionou rever um amigo, tá? Há muitos anos nós caminhamos juntos, há muitos e muitos anos. E hoje Deus trouxe ele aqui de surpresa, eu não sabia que eu encontraria ele aqui, tá? Eu creio que menos de um ano atrás a gente se encontrou lá em Goiânia, né? Também numa ministração maravilhosa. E hoje Deus nos permitiu reencontrar aqui saída para Corumbá, né? Glória a Jesus. Olha o que Deus faz. Amém? Deus é lindo demais, né? Vamos orar pelo pastor Ademilson Olimpo, para que Deus honre e abençoe o ministério dele, a vida dele, os sonhos, os projetos dele, tá? Ele é um grande servo de Deus, humilde, de um caráter, não tem nem como expressar, tá? Um homem de caráter mesmo, um servo de Deus. Eu peço a você que estende a sua mão para cá, tá? Estende a sua mão para cá em nome de Jesus. E peça a Deus para abençoar esse vaso do Senhor. Oremos toda a igreja em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, clame, igreja. Não apenas me ouça, por favor, interceda. Jó, ele disse aqui, 42:10, Jó foi abençoado. Deus mudou, reverteu o quadro na vida de Jó. Que dia? Quando ele orava pelos seus amigos. Ore, Senhor, aqui está o teu servo, pastor Ademilson Olimpo, Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra tão gloriosa, Pai. Que o Senhor usou o teu filho, o teu servo,
para falar conosco aqui nesta noite. Eu não sei o desejo, eu não sei para os projetos que Ele tem colocado diante de Ti, Pai. Mas de uma coisa eu tenho a certeza: o Senhor é o Deus fiel, poderoso, justo, para honrar os passos do Teu Filho, para honrar a caminhada dele, Pai. Porque Ele renunciou ao mundo, meu Deus. Ele renunciou a muitas e muitas coisas para servir a Ti, Deus de glória. Em nome de Jesus, pastor Ademilson, receba mais de Deus ainda nesta noite. Assim como o Senhor já tem sido usado, que nesta noite algo novo, uma nova história de bênção, de vitórias, de curas, milagres, uma vitória, uma unção diferente seja na sua vida nessa noite, Pai. Aqui está o Teu ungido, Teu servo, Pai. Honra ele. Recanturecai, ele manda lava surianda. Rechuricai, rechurimanda lava suria. Recanta lava surianda, ele me canta lá. Espírito de Deus, honra, Pai, guarda, proteja, livra de todo o mal deste mundo, Pai. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, seja na vida do Teu servo. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Palmas para Jesus, bem alegre. Glória a Deus. Que você, pastor? Amém, Jesus. Aleluia.